Oi, mulher de Deus, mulher do secreto, seja bem-vinda a mais um podcast para abençoar, para edificar, para ser luz na sua vida. Aqui, missionária Tami, eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Então, desde já, eu sei que Deus vai falar contigo. Curte, comenta, compartilha, chama as amigas, que em nome de Jesus o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. E aí, como é que você está? Né? Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui na nossa mesa com Jesus e, como vocês já sabem, né, com as suas amigas, mulheres do secreto, mulheres de Deus, mulheres que têm algo para acrescentar, para nos ensinar. E eu estou assim grata a Deus pelo sim de uma mulher de Deus, que é a Flávia Carvalho, né, Isso. que nos deu o seu sim para estar conosco aqui na mesa. Flávia, bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo seu sim. E eu sei que Deus vai falar muito através da sua vida hoje. Amém. Glória a Deus. Amém? Gente, a Flávia, ela é um mix. É tipo você, tipo eu, tipo você. Ela é mãe, né? Ela cuida em tempo integral da sua filhinha, ela é empresária, empreende também juntamente com seu esposo. Ela é corredora, ela disputa corridas também, é nutricionista, cuida da sua saúde. A gente sabe que não é fácil as nossas várias versões como mulher, e ela também é uma mulher de Deus, uma mulher de secreto. Então, hoje a gente vai falar sobre os desafios do empreendedorismo, sobre os desafios de maternar, uma mãe de primeira viagem, né? Sobre todas essas circunstâncias que nos cercam, tudo isso que a gente precisa ser e, apesar disso, sermos mulheres de Deus, mulheres que buscam relacionamento com Deus. Então, Flávia, já quero começar, né? Já te apresentei por alto, assim, mas se você quiser também se apresenta, fala um pouquinho mais de você pra gente. Mas eu quero te perguntar, assim, você como empreendedora, como empresária hoje aqui na nossa cidade de Feira de Santana, você é nova, Sim. né? Mamãe há pouquinho tempo, 4 meses, 4 meses. 4 meses a sua bebezinha tem. E me diz uma coisa, quando foi que você decidiu começar no empreendedorismo? E se houve alguns desafios, a gente sabe que mulher empreender não é fácil. A gente enfrenta resistências, né? Eu até pautei aqui alguns desafios, às vezes uma falta de confiança, um preconceito da sociedade, uma dupla jornada de trabalho que para mim esse é o mais que pega mais, porque é exaustivo, dificuldade de posicionamento, dificuldade até às vezes para conseguir um crédito. Hoje as pessoas veem como líder, como uma mulher empreendedora verdadeiramente. Você pensou nisso quando você começou a empreender? Como foi esse seu início? E se você passou por esses desafios? Vamos lá. Oi, mulheres. Como também falou, eu me chamo Flávia, tá? Tenho 30 anos, esposa de John, mamãe da Valentina, uma mamãe de primeira viagem e apaixonada por esse mundo de maternidade, né? Um mundo cor-de-rosa que eu ganhei com a minha princesa. Muito feliz e grata por estar aqui, por graça e misericórdia do Senhor, né? E como o Tami falou, fiquei cansada aí só de ouvir o Entendeu, tanto gente? de coisa que às vezes a gente não se dá conta, né? E que a gente consegue, não por mérito nosso, mas por graça e misericórdia de Deus mesmo. Também eu entrei no mundo do Eu brinco dizendo que eu sou empreendedora desde criança, porque eu fui criada em um lar, minha mãe criou a minha irmã sozinha, né? Foi mãe e pai pra gente. E desde pequenininha eu sempre empreendi. Eu fazia crepioca para vender, eu vendia brigadeiro na escola. Então, o empreendedorismo, ele veio de berço mesmo, ele nasceu com a gente e eu cursei nutrição, eu entrei na faculdade com 17 anos e me formei aos 21. Quando eu estava me formando, foi quando eu comecei a namorar com o John. John, ele já era do ramo, já era do comércio, já trabalhava com roupa, com confecção, e eu estava só na área da nutrição. Então, quando a gente começou a namorar, foi o período em que John, ele iria abrir essa loja. Então, meio que a gente já abriu junto, a gente já caí de cabeça aí no mundo do empreendedorismo, nesse mundo de moda feminina que hoje é tão vasto, é tão extenso, e abracei com todas as minhas forças, né? Então, desde o do período do nosso namoro que a gente já trabalhava junto, a gente já empreendia junto e os desafios foram
imensos, né? Eles são até hoje, nunca é fácil. Para a glória de Deus, hoje nós temos, vamos fazer 8 anos de Look Certo, né? Nós temos, vamos fazer 8 anos de loja. E assim que a gente casou, no primeiro ano do nosso casamento, a nossa loja ela tinha 3 anos e nós enfrentamos o nosso primeiro e maior desafio de todos. Eu não sei se vocês lembram, mas na Salles Barbosa estava correndo um risco de desabamento de um prédio e esse prédio ele ficava ao lado da nossa loja. E a gente foi em Salvador no sábado à noite e recebemos apenas uma ligação da Defesa Civil avisando que a nossa loja estava correndo risco de desabamento e a gente precisaria fechar a nossa loja. Nós voltamos de Salvador correndo, tivemos que fechar a loja, passamos 15 dias com a loja fechada e não poderíamos retornar para a nossa antiga loja. E isso para a gente foi um desafio tremendo, porque nós tínhamos acabado de nos casar, as contas eram altas, eram muitas coisas novas pra gente, né? Que antes eu morava com minha mãe, ele morava com o pai dele, e era tudo muito novo pra gente. Então, de repente, a gente se viu recém-casado e desempregado. A gente tinha na época, se não salvo engano, 6 funcionários na loja que dependiam daquilo ali para sobreviver, para trabalhar, né? Mas, para a glória de Deus, o Senhor ele esteve conosco em todo o tempo e hoje acredito que a maioria de vocês conhecem a nossa loja. Ela é, acho que umas 10 vezes maior do que a nossa antiga loja. Então, eu brinco dizendo que Deus ele é um Deus que faz até prédio correr risco de desabamento para levar a gente para o propósito dele. Aleluia. Porque eu tenho certeza que se isso não tivesse acontecido, a gente não estaria na loja onde a gente está hoje, que é muito maior. O nosso movimento ele melhorou, eu digo que umas 10 vezes mais do que era na antiga loja. Então nós passamos por esse desafio imenso com 3 anos de loja, principalmente por sermos jovens e novos, né? Por sermos novos, jovens. Muitas pessoas às vezes desacreditam, olham pra gente e não veem o potencial que nós sabemos que temos em Deus, né? Em Deus, porque Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos orienta. Desde que nós abrimos a loja, nós colocamos como um compromisso de que jamais abriríamos a nossa loja sem antes orar, consagrar e entregar a Deus. Então, todos os dias nós temos esse hábito. Sempre antes de abrir a loja, pode ter cliente esperando na porta. A gente, toda a nossa equipe, eu e John, estando ou não, se reúne, faz oração, porque a gente entende que a Look Certo ela não é nossa, ela é do Senhor, e nós somos apenas administradores daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, né? E é um grande desafio para mim ser mãe, esposa, empreendedora, nutricionista, serva do Senhor, né? E conseguir dar conta de tudo isso. E eu quero deixar bem claro que nem sempre a gente dá conta. Ainda bem, né, gente, que ela falou isso. Nem sempre a gente dá conta e tá tudo bem, né? Eu internalizei muito isso, que a gente não precisa querer carregar o mundo nas costas. Tem dias que a gente não dá conta de nada e tá tudo bem por isso, né? O importante é a gente prosseguir, dando um passo de cada vez, tentando dia após dia. Tami quer saber um pouquinho dos desafios de empreender, né, como mulher. Basicamente, eu e John, nós empreendemos 100% juntos, né? Então, meio que eu não sofri muito esse preconceito de empreender sendo uma mulher, porque a gente trabalha lado a lado, né? Graças a Deus, a gente se dá super bem dessa forma. A gente até brinca dizendo que a Look não tem como Look Certo sem Flávio ou Look Certo sem John, porque a gente trabalha junto e dá muito certo nisso para a glória de Deus. Então a gente faz tudo junto. Só que o que acontece? A gente meio que divide as nossas responsabilidades na loja. John cuida de uma parte, que John cuida da parte de compras, da parte do financeiro, e eu cuido das outras partes. Área de marketing, escolher peças, provador, modelo. A gente meio que se divide e dá muito certo dessa forma. Então, eu não, sendo bem sincero, eu não enfrentei muito preconceito nessa área. Acredito que justamente pelo fato de não estar sozinha nisso. Porque eu imagino que uma mulher sozinha empreendendo deve enfrentar desafios enormes, muito maiores, né, do que para mim, que tô com meu esposo o tempo inteiro. A gente trabalha junto e a gente lida com os desafios juntos, né, mas que não é fácil. Hoje a gente tem uma empresa, nós temos
8 funcionários na empresa. Então, não é fácil a gente conseguir administrar isso, mas com Deus dá tudo certo. A gente vai buscando a orientação dele todos os dias, pedindo a ele, né? Como eu falei mais cedo, sair de casa entendendo que a gente está saindo com propósito e pedindo a orientação de Deus em todas as coisas. Aleluia. É lindo essa fala, né, de vocês de começar orando, de consagrar a Deus. Eu sou empreendedora também e como eu estava até compartilhando contigo, né? E várias vezes assim nas nossas vidas, mesmo dando uma palestra de negócios, falando para vendedores, falando de vendas, a gente acabava falando da Bíblia. A gente ia ali e pregava a palavra, porque uma coisa não está separada da outra. Uma coisa, ela tem totalmente a ver com a outra, né? Deus, a sua palavra e todo o universo. Porque quando o Senhor criou o mundo, ele diz o quê? Governem sobre todas as coisas. Então, o Senhor nos chamou para governar, para sermos realmente aqueles que são cabeça, não cauda, para irmos à frente, para fazermos a sua vontade, para vencermos, né? E é lindo quando você diz que não é seu, é de Deus. Porque isso é entender o propósito. Às vezes essa mulher de Deus está nos assistindo aí, ela já é até uma mulher secreta, ela ora, ela busca, e ela acha que ela só pode funcionar se ela tiver uma chamada ministerial de altar. E a gente sabe que nem todas nós fomos chamadas para o altar. Algumas foram chamadas para ser missionárias numa loja, né, sendo uma empreendedora. Algumas foram chamadas para ser mãe e fazer isso com muita excelência. Né? Eu vi um textinho, alguém colocou um texto que falava exatamente isso. Que quando e tinha uma fila, né, chegando no céu, uma analogia, uma fila chegando no céu e aí iam se apresentar a Deus. E Deus ia dizendo, nossa, você foi muito bem, parabéns. E aí ia vindo outro, e o Senhor dizendo, você foi muito bem. E aí diz que tinha uma mulher que ela era só mãe. E ela dizia assim, nossa, eu vou ser reprovada. Eu não fiz nada, eu ficava só cuidando daqueles meninos, eu ficava só arrumando aquela casa. E quando ela chega diante de Deus, o Senhor fala, você foi a que mais me honrou, porque você fez muito mais do que você está pensando que fez. Você criou homens e mulheres de Deus, você deu destino a pessoas. Isso é tremendo, né? Então, cada um dentro do seu propósito. E, Fal, dentro dessa dificuldade que vocês tiveram em relação ao prédio, né? Vocês já eram evangélicos, né? O que que passou na sua cabeça nesse tempo? Porque às vezes tem essa empreendedora que ela pode estar enfrentando essa dificuldade agora e ela pode estar dizendo assim, poxa, eu estou passando essa fase de deserto. Sim. Não sabendo ela que Deus tem uma próxima estação para a vida dela, uma estação de vitória e que às vezes esse processo só vem para tirar a gente da zona de conforto. Se tivesse até hoje lá, com certeza o Senhor não tinha dado a vocês um nível maior que ele já tinha preparado. Então, você já era evangélica e o que foi que você pensou nessa época? Deus abandonou a gente? O que que a gente vai fazer? Ou vocês se mantiveram firmes ali na fé? Nós já éramos, sim, cristãos. E eu vou ser bem sincera, foi desesperador. Foi desesperador. A gente tinha aquele hábito de acordar todos os dias. É até um pouco difícil para mim falar isso e não me emocionar, porque foi uma fase em que a gente aprendeu a depender 100% do Senhor, né? A gente acordava todos os dias e a gente tinha para onde ir. De repente a gente acordou e não tinha mais um emprego, a gente não tinha mais para onde ir. Os nossos colaboradores da loja também não. E eu e John, nós sempre fomos muito corretos. A gente paga todo mundo na data, a gente nunca deixa em falta. E aí a gente imaginar que aquelas famílias ali, elas dependiam da gente, né? Dependiam da nossa loja e a gente dependia daquilo ali. Só que a gente lembrou que acima de todas as coisas a gente dependia do Senhor, Aleluia. né? A gente sabe que não é fácil no meio da dificuldade a gente manter a nossa fé firme, mas é necessário. Eu lembro que na época John ficou bem desesperado e eu pedi a Deus o tempo todo que o Senhor me mantivesse com a minha fé acesa nele, porque eu falava para Deus, Deus, não, eu não quero fraquejar. Eu não quero olhar para o Senhor e duvidar do seu amor por mim, eu não quero. Eu quero confiar de que tudo isso aqui tem propósito. E tinha, né? Eu lembro que eu trabalhava na época em uma clínica aqui em Feira, que eu já atuava como nutricionista também. E eu saí numa segunda-feira. Isso aconteceu no sábado, no domingo a gente tirou tudo na loja e na segunda-feira eu saí para atender.
E quando eu tava voltando do meu atendimento, eu passei na frente de onde é a nossa loja hoje, que era a antiga Rick Marley, uma loja enorme. E eu vi que eles estavam tirando as coisas lá de dentro. E imediatamente eu liguei pro meu esposo e falei, amor, eu vi um ponto aqui que eu acho que a gente poderia olhar para ver se a gente não consegue alugar para colocar a nossa loja. Ele falou para mim, você é louca, a gente não tem condições alguma de ir para esse ponto aí. Esse ponto deve ser uma fortuna. E eu falei, mas vamos lá conversar, porque se for da vontade do Senhor, o Senhor vai abrir as portas. E na segunda-feira de tarde nós fomos lá. E antes da gente ir, a gente orou em casa juntos. Nosso pastor também nos ajudou demais em oração. E eu lembro que a gente orou e John fez uma prova com Deus. John pediu uma direção, um direcionamento de Deus. Ele falou, Senhor, o Senhor sabe como é que eu tô me sentindo extremamente fraco. Eu tô desesperado. E eu vou entender que a mão do Senhor é que está nos direcionando para isso. Se esse rapaz fizer assim, 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 assim. Só que Tami era algo surreal que eu falei, esse homem tá louco. Claro que esse homem não vai, esse rapaz não vai aceitar essas circunstâncias. Mas eu não falei nada, eu falei, é uma prova que ele tá fazendo com Deus, eu vou apenas confiar. E nós fomos lá na segunda-feira de tarde e conhecemos o antigo dono da loja, uma pessoa maravilhosa. E ele falou com a gente assim: Deus falou comigo hoje de manhã que viriam 2 jovens aqui na loja Meu para alugar Deus. essa loja e que eu teria que ajudá-los desse jeito. Jesus. Foi uma Aleluia. experiência incrível que a gente teve com Deus. Meu E aí, para Deus. tentar não me prolongar muito, ele passou o valor que ele queria pela loja e John passou a proposta que ele tinha apresentado ao Senhor mais cedo. E sem muita relutância, sem muito trabalho, o rapaz aceitou a proposta que a gente tinha e a gente entendeu nitidamente que a mão do Senhor estava sobre aquilo ali. Aleluia. Mas como nem tudo, né? Eu costumo dizer que sempre haverão desafios. A nossa família foi contra a gente ir para esse ponto, porque a gente sabe que há 7 anos atrás o auge de roupa, de atacado, de vendas, era Salles Barbosa. Então todo mundo olhava pra gente e falava, é uma loucura vocês saírem da Salles Barbosa para ir pro centro da cidade, para Barão do Rio Branco, né? Todo mundo achava que não daria certo. Nossos pais, todo mundo ficou sem querer muito acreditar nisso. Mas a gente tinha uma plena confiança de que o Senhor estava nos direcionando disso. Eu lembro que John olhava para mim e falava assim, amor, você tá com medo? E eu não sentia medo algum. Eu falava, não. Ele, você tem certeza que vai dar certo? E eu tinha plena convicção que o Senhor estava nos direcionando naquilo ali que iria dar certo. E aí a gente pegou a loja e, para a glória de Deus, nós estamos lá, né? Crescemos muito como empresa. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem nos honrado até aqui. Mas nós fomos testados literalmente assim na nossa fé. E foi um momento de extrema dependência por Deus mesmo que nós passamos. Para a glória de Deus, nós vencemos. Aleluia. A escola da dependência, né? Eu costumo dizer, Val, que todas as vezes que Deus quer nos colocar no novo tempo, a gente vai ter que passar pela escola da dependência. E às vezes a gente passa por ela algumas vezes, não é uma vez só, não. E ela dói, né? E ela dói muito, porque depender, tem uma música que fala, né? Como viver perigosamente. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe se a gente vai ter a providência, a provisão, a providência do Senhor amanhã. A gente só sabe que a gente tem uma palavra, a gente tem que caminhar por ela. A gente vai devagarzinho ali botando o pé, Deus vai botando o chão, mas a gente tem que botar o pé primeiro e Deus vai botando o chão depois. E é lindo, é tremendo, né? E você falando, e eu aqui lembrando também de algumas escolas da dependência que nós passamos, eu e meu esposo, e de como Deus nos ensina nesse tempo. É um tempo que a face de Deus fica mais perto de nós. Imagina, vocês chegarem no lugar e a proposta que vocês fizessem naquele momento ali, ele iria aceitar, porque já havia um comando do céu, é deles, e você vai dizer sim, independente de qualquer coisa, né? Então, louva a Deus por isso. Amém. E eu creio, né, que vocês ainda vão avançar muito mais, porque Amém. quando se tem uma base, um alicerce muito bem preenchido com o Senhor, né, com a rocha eterna, que é o Senhor, não tem como dar errado. Amém. Né? Deus, ele é aquele que sustenta os seus projetos. Então, glória a Deus. E você falou sobre nutrição, né? Você é nutricionista também de formação e atuava também como nutricionista. Você conseguia conciliar o empreendedorismo com a questão do serviço nutricionista? Como era que você fazia isso? E já trazendo também para esse ano, né?
que foram anos de muitas mudanças na sua vida, você se tornou mamãe pela primeira vez, e a gente sabe que é um desafio. Eu tô aqui com 8 meses do Dom, gente, já pertinho aí de ter neném, e a gente sabe que são muitos os desafios. Então, como foi para você estar ali empreendendo, sendo nutricionista e ainda vivendo uma gestação, né? Sim, eu conseguia encaixar, né, na semana, 2 vezes na semana. A início, eu atendia uma média de 4 vezes na semana, mas como a demanda da loja ela foi crescendo muito, eu fui precisando de distribuir isso, né? Então, eu passei a atender 2 vezes na semana e o restante dos dias eu estava na loja, empreendendo, cuidando da loja, né? Que depende muito de mim também, né? Como eu falei, a gente acaba distribuindo. O John tem uma função, eu tenho outra, então eu tenho que estar presente. E aí a gente conseguia conciliar dessa forma. O tempo que eu estava na clínica, o John estava cuidando da loja, das demandas da loja. E aí nos outros dias que eu não estava na clínica, a gente estava junto na loja. Mas sim, dava certo, surtando alguns dias, porque vocês sabem que nutrição a gente meio que acaba levando trabalho para casa também. Então, além de eu clinicar, eu estava na loja e quando eu chegava em casa, eu ainda tinha que calcular a dieta, montar planejamento de paciente. Muitas vezes, meu esposo ia para a cama e, Mô, vamos dormir. Eu não posso, eu tenho que calcular, planejar dieta. E era bem desafiador, né? Eu digo era porque eu dei uma pausa, eu tenho alguns meses sem atender. Eu atendi até o finalzinho da minha gestação. Graças a Deus eu tive uma gestação muito leve, muito tranquila e abençoada. Então, não me limitei a trabalhar. Tami sabe, acompanhou, eu treinei minha gestação toda. Sim. Então, graças a Deus eu não tive limitação quanto a isso. Então, eu atendi até o finalzinho da gestação e conseguia estar conciliando dessa forma. Agora, uma nova estação com a bebezinha, né? Então, eu dei uma pausa nos atendimentos, voltei a trabalhar na loja com 30 dias pós-parto e Meu Valentina, Deus. junto comigo e com o John, ela vai para a loja todos os dias com a gente. A gente leva ela, eu não tenho babá, né? Não tenho uma pessoa para cuidar de Valentina, porque a gente escolheu dessa forma. A gente escolheu que nós iríamos cuidar, nós iríamos educar, nós iríamos acompanhar cada evolução e cada crescimento, cada mudança, porque muda muito de um dia para o outro. Ela dorme de um jeito e ela acorda de outro. E é muito precioso para a gente estar acompanhando isso de perto. Então, hoje tem sido ainda mais desafiador o empreender para mim, né? Para mim, para John, mas eu digo para mim de forma especial, porque a gente sabe que a mulher, eu que amamento, né? Tem muitas coisas, muitas demandas que dependem 100% da mãe. Então é desafiador, mas também é muito prazeroso. A gente leva ela todos os dias para o trabalho e a gente mantém a rotina dessa forma. Como eu falei, tem dias que é surtando, enlouquecendo, mas dá tudo certo. Né? Uma mamãe de primeira viagem tentando aprender tudo, pedindo todos os dias ao Senhor para me capacitar, para me orientar, para me ensinar, porque a gente sabe que não é fácil, né? Ainda mais a gente tentar fazer da forma com que o Senhor ensina, com que o Senhor quer, que é criar nos caminhos do Senhor, que é ensinar o que é certo. Eu oro todos os dias com Valentina. Eu preciso que Valentina olhe para mim e veja que ela tem uma mãe apaixonada por Jesus e ela queira ser da mesma forma. Eu digo que de tudo que eu posso ensinar de mais precioso para minha filha, eu preciso ensinar ela a amar a Jesus sobre todas as coisas. E eu digo isso para ela todos os dias, mesmo ela sendo uma bebê, quase que uma recém-nascida ainda, né? Que tem 4 meses. Eu digo isso para ela todos os dias. E assim a gente vai vencendo, né? Esses desafios. E essa mulher que às vezes ela coloca essa desculpa, né? Não, eu não consigo empreender, eu não consigo fazer algo por causa dos filhos. Eu não consigo ter um período aqui de devocional, de oração por causa da bebê, do bebê, né? É bom você falar isso, né? Porque mostra que nem sempre a gente precisa ser 100% para ser. Perfeito. Porque feito é melhor do que perfeito, Sim, né? sim. É melhor feito do que perfeito. Mesmo que você tenha ali um momento de você ler um versículo e você dizer, Deus, eu coloco nas tuas mãos a minha vida, e a bebê tá ali chorando, e você tá aqui sacudindo e dizendo, Deus, é isso mesmo. Eu vejo que você posta, às vezes, experimentando os looks com ela no colo, às vezes em casa ali, nosso momento de banho é o momento de oração. Então, assim, uma das coisas que me fez
olhar para você, a gente já treinava ali no mesmo lugar e eu via aquela determinação. Logo no início da minha gestação, você com barrigão treinando, meu Deus, que coisa linda, né? Porque a gente percebe que às vezes nós, como mulheres, que a gente é multifuncional, a gente se perde um pouco de nós mesmas. A gente faz, e às vezes a gente não consegue se enxergar como mulher, ter o prazer de malhar, de fazer alguma coisa que goste, né? Como hobby, você corre também, além de treinar, compete em corridas. Então, assim, às vezes os afazeres de casa nos roubam disso, se não for prazeroso para nós. E isso que você está falando aí, você traz o amor de Jesus e traz o prazer em tudo. É como aquela mulher de Provérbios 31, né? A mulher fazia tudo, a mulher faz tudo e ela está bem, ela está feliz, a lâmpada está acesa na casa dela, ela está entendendo qual é o propósito dela. Então, assim, o que que você diria para essa mulher que dá essas desculpas, como eu não posso por causa do bebê, eu não posso porque o marido, eu não posso porque eu tenho que arrumar a casa, eu não posso porque, sabe? E ela às vezes está abdicando de uma carreira profissional de sucesso que ela poderia estar tendo, de ser uma mãe mais excelente, ou de até cuidar dela com um hobby, com uma academia, né? Sim. Eu até falei com você mais cedo, que quando você me chamou para a gente gravar esse podcast, foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, tá em Isaías 41:20, né? Que diz assim: para que todos vejam e saibam e juntamente entendam que foi a mão do Senhor quem fez isso. Aleluia. O Santo de Israel o criou. Eu tô falando isso aqui porque é Deus na minha vida, é tudo para a glória dele, né? Quando você tava falando, é porque Flávia é nutricionista, é mãe, é empreendedora, talvez isso aí para o outro possa soar assim, poxa, mas como que ela consegue fazer tudo isso? Como eu falei, nem sempre eu dou conta. E quando eu dou conta, é para que todos vejam e saibam e juntamente entendam que a mão do Senhor é quem faz essas coisas e não eu. Aleluia. Né? E como você estava falando aí, eu penso que a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Eu sempre tive como prioridade cuidar da minha saúde, me exercitar, me alimentar bem. E eu pedia muito a Deus que eu conseguisse continuar fazendo isso, mesmo após ser mãe. Uma coisa que eu e meu esposo sempre conversamos, e eu falava com ele: eu quero manter como prioridade cuidar da minha saúde, cuidar de mim, da minha alimentação. Eu preciso fazer isso para que eu esteja bem. Se eu estiver bem, eu consigo cuidar da minha filha, eu consigo cuidar do meu esposo. Se a gente está bem, a gente está feliz. O meu esposo, ele vai ter uma esposa feliz. A minha filha, ela vai ter uma mãe feliz, né? E como isso é importante, né? Como você falou, a gente não se perder no meio das coisas do dia a dia, da minha rotina exaustiva de mãe, porque é, sim, exaustivo. E ainda assim, eu consigo encontrar forças em Deus para conseguir cuidar um pouquinho de mim, fazer um exercício, eu trabalhar, né? E fazer todas essas coisas. Eu penso que nós somos muito bons em dar desculpas, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo. Mas se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue. Eu acho que uma das fases de mais profundidade do meu relacionamento com Deus tem sido essa fase de viver essa maternidade. Como eu falei com você mais cedo, a maternidade, para mim, ela é sim um altar de adoração a Deus. Aleluia. Eu lembro que quando Valentina nasceu, eu me cobrei um pouco, porque antes de Valentina nascer, eu tinha muito mais tempo para os meus devocionais, eu tinha muito mais tempo para orar, eu tinha muito mais tempo para parar e ler a Bíblia, para ouvir uma ministração, e que hoje eu não tenho tanto tempo para isso. Mas o Senhor, ele ministrou algo tão profundo no meu coração, que ele é adorado no mais ordinário dos meus dias. Aleluia. Quando eu troco a fralda de Valentina, ele está sendo adorado através disso. Enquanto eu estou dando banho na minha filha, eu estou dando de mamar para minha filha, o Senhor está sendo glorificado através da minha vida. Então eu entendi que eu estar cuidando da minha filha da melhor forma possível é uma forma de adoração a Deus. Então eu deixei de me cobrar e eu passei a fazer todas essas coisas. Em todo o tempo que eu estou fazendo, eu estou louvando, eu estou glorificando. As minhas madrugadas têm sido bem pertinho dele, porque a gente sabe que esse início, os bebês, eles demandam muito de madrugada, então eu aproveito. Inclusive, essa madrugada foi uma madrugada em que ela acordou um pouco mais
E eu tava mais cedo conversando com meu esposo, ele falou, amor, como as coisas do dia a dia, elas nos empurram pra reclamação, elas nos empurram pra gente murmurar, pra gente reclamar. E eu falei com ele, essa madrugada, eu pensei, acho que umas 10 vezes, meu Deus, eu tava morta de sono, e eu falei, Jesus, eu vou te louvar. Eu vou te louvar porque a minha filha, ela tá com saúde. Eu vou te louvar porque ela tá acordando bem, saudável. Ela só quer colo, ela quer peito, ela quer um denguinho, ela quer um abraço, ela quer se sentir segura no meu colo. E eu passei a madrugada louvando, adorando, cantando louvores, Aleluia. no meu secreto com Deus, né? Agradecendo a Ele pela vida da minha filha, por me permitir ter saúde para amamentar, para estar bem e com saúde ali de madrugada, adorando a ela, adorando a Ele, né? E o nome dele tem sido glorificado através da minha vida. E como é, Flávia, que você faz para ir para academia, para conseguir dar conta disso Sim. tudo? Eu só dou conta porque eu tenho um esposo que é pai. John me ajuda 100% nas tarefas com Valentina. Então eu levanto de manhã, eu dou mama para Valentina, Valentina fica dormindo, John fica com Valentina e eu vou para academia. Quando eu volto da academia, John já deu banho em Valentina, arrumou Valentina pra gente ir pra loja trabalhar o dia inteiro. Então assim, o meu marido, pra glória de Deus, é um parceirão nisso, ele me ajuda demais, a gente divide e fica muito mais leve dessa forma, né? Eu acho que se a maioria dos homens pensassem dessa forma, Sim, de como eles vão ter esposas muito mais felizes se propusessem a ajudar, a dividir, né, as tarefas exaustivas do dia a dia, coisas simples que o marido puder fazer para ajudar a mulher, ajuda demais. Então, assim, enquanto eu vou para academia, John fica com ela, como eu te falei, a gente não tem uma pessoa que cuida, então ele me ajuda demais nisso, ele fica com ela. Inclusive, para a gente estar aqui gravando esse podcast, ele está em casa com ela, né? Então, a gente se divide dessa forma. Aí quando eu volto, ele treina de manhã mais cedo do que eu, ele treina 4:30 da manhã, quando ele volta, aí eu vou pra academia, aí ele arruma ela e a gente vai pra loja. Passa o dia na loja e retorna já no finalzinho da tarde, então ela passa o dia inteiro na loja com a gente. Como que eu faço para trabalhar na loja? Graças a Deus, ela tira as sonequinhas dela na loja, a gente leva o becinho, então enquanto ela tira a soneca dela, a gente está resolvendo as demandas, um corre para lá, outro corre para cá, a gente consegue resolver as coisas. Às vezes, quando ela tá acordada, você vê, eu posto, faço provador com Valentina ali dentro do estúdio comigo, visto uma roupa, pego Valentina, boto no berço, e assim a gente vai conseguindo conciliar as coisas, né? Quando é algo que eu não consigo fazer com ela, John fica com ela, eu vou resolver, e a gente vai revezando e tem dado certo, né? A gente fica bem cansado, claro, mas eu fico muito feliz que a gente tem conseguido isso e de forma leve, de forma prazerosa, né? Sem tanta cobrança, sem ser um fardo, né? Eu olho e enxergo a maternidade como um milagre de Deus. Poder gerar um ser, poder gerar alguém que depende tanto de mim, é um milagre de Deus, porque enquanto ela depende de mim, eu dependo 100% do Senhor. Aleluia. Então eu vou lançando sobre ele as minhas ansiedades, eu vou lançando sobre ele as minhas preocupações, as minhas necessidades. Quantas vezes eu tô ali cuidando de Valentina, tão cansada, tão exausta, e aí eu me cobro também como esposa de cuidar do meu esposo, de manter, né, as demandas que eu sempre fiz e fui para ele como esposa. Eu não quero, eu penso em não me perder disso. Além de mãe de Valentina, eu preciso continuar sendo esposa de John. Então, não é fácil, mas a gente precisa assim ser como a mulher de Provérbios 31, como você falou. E como eu estava falando, muitas vezes eu me pego nessa cobrança de cuidar do esposo, cuidar de filho. Eu falo, Senhor, cuida de mim, Pai, porque tem um serzinho que depende 100% de mim aqui, eu dependo 100% do Senhor. Então, me carrega no colo, cuida de mim. E assim ele vai cuidando, assim ele vai fortalecendo, ele vai ajudando. Tem dia que não dá certo fazer tudo e tá tudo bem, amanhã a gente tenta. E assim a gente vai tentando conciliar as coisas. Isso é louvável. Amém. E quando você fala, porque você fala com amor, você fala com leveza, que não é um fardo para você, parece fácil. Então, às vezes, essa mulher que está nos assistindo, hein, mulher de Deus, você está dizendo assim, ah, mas para ela é mais fácil, mas para ela é isso. E não é. O que eu quero trazer para essa mesa hoje é a consciência, mulher do secreto, que você pode e deve exercer tudo aquilo que Deus te chamou para ser.
né? Eu faço um projeto lá no nosso Instagram, que é a Semana da Constância. Já são 2 anos que a gente sempre faz uma série de lives de uma semana, uma atrás da outra, falando sobre constância na devocional com Deus, constância no relacionamento íntimo. E uma das coisas que eu percebo, Flávia, é que você tem muito forte é a constância, a disciplina, tanto na sua vida empresarial, como na sua vida, na sua saúde, né? E também na sua parte de devocional. Porque a questão toda é que a gente às vezes quer fechar a porta do nosso quarto, como está lá em Mateus 6,6, entrar no secreto e ficar lá o dia todo. E Deus não está dizendo isso, porque como eu sempre falo, né? O Senhor trouxe essa revelação ao meu coração, que o lugar secreto é um lugar espiritual. Então, eu posso estar cuidando dos meus filhos e estando no lugar secreto. Eu posso estar lavando os pratos e estando no lugar secreto. Né? Pedindo a Deus essa cobertura, fazendo isso com leveza, orando em todo o tempo, como diz lá em 1 Tessalonicenses, orar sem cessar. Né? Então, essa mulher que está nos assistindo aí, ela está perguntando como eu devo ter essa constância? O que fazer para ter essa disciplina na alimentação, essa disciplina no esporte? Você corre também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vamos passar para elas assim, passos práticos para que a disciplina seja maior do que as desculpas. Quem me acompanha no Instagram vê que muitas vezes eu posto assim, fazendo hoje só pela disciplina. Então eu acho que o primeiro passo é você fazer, mesmo quando não tiver com vontade. Porque quantas Verdade. vezes eu levanto sem vontade nenhuma de fazer o meu devocional, de ir para academia, de fazer as minhas atividades, de trabalhar, né? Nem todo dia a gente acorda motivada, nem todo dia a gente acorda com vontade de fazer. Mas eu acho que um passo muito importante é você fazer, mesmo quando você não tem vontade de fazer, né? Como eu falei, eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso cuidar de mim para que eu consiga cuidar do outro. Então, mesmo quando eu não tenho vontade de fazer, mesmo quando eu não tenho vontade de ir para academia, de parar ali para ler, para fazer o meu devocional, eu penso que eu preciso fazer aquilo. Eu preciso ter constância naquilo ali para que aquilo vire um hábito, para que eu consiga desenvolver aquilo ali diariamente. Então, assim, mulher, faça, mesmo quando você não tiver vontade de fazer. Eu sei que não é fácil, mas se a gente manter essa constância, né? Muitas vezes, 5 minutinhos que a gente tira ali no dia para. Muitas vezes eu faço meu devocional, eu leio a Bíblia, assim que eu acordo, com Valentina na cama ali mesmo, eu boto ela do lado e eu faço. Porque eu sei que se eu me acostumar a não fazer, aquilo ali vai sair da minha rotina, que eu vou deixar de fazer, e isso aí vai se tornar muito normal para mim. Então eu faço todos os dias, mesmo quando eu não tô com muita vontade, principalmente de ir para academia, porque muitas vezes as noites elas são exaustivas e muito cansativas e o corpo da gente, ele pede mesmo para ficar na cama, ele pede para descansar, mas eu tento vencer, né, por disciplina mesmo, eu tento vencer isso e eu vou fazer. Por quê? Porque eu não quero olhar lá na frente e falar, poxa, eu poderia ter cuidado mais do meu corpo, eu poderia ter cuidado mais da minha saúde, eu poderia ter cuidado mais da minha vida com Deus, porque muitas vezes a gente só lembra que a gente poderia ter feito quando a gente está fraco lá na frente, fraco na minha fé, quando eu tô com algum problema de saúde, quando eu vejo que eu poderia ter feito algo por mim mesma e eu não fiz. Então eu penso sempre nisso. Eu tento evitar, né, esses pensamentos lá na frente. Então eu faço isso diariamente, eu tenho essa disciplina justamente porque eu sei que eu estou fazendo bem para mim mesma, fortalecendo a minha fé, fortalecendo o meu espírito, o meu corpo, né? Um corpo saudável, uma mente saudável, um corpo saudável. São os 3 pilares que a gente sempre fala, que é cuidar do corpo, alma e espírito. Então eu preciso cuidar deles 3 para ter uma vida melhor e satisfatória, né? Verdade. E aí você já falou, né, dos pilares para ter uma vida plena, né? Eu ia te perguntar Sim. quais são esses pilares. Você já falou, né? Cuidar do corpo, cuidar da alma do e cuidar do espírito. Me diga uma coisa, como foi que começou esse hobby por correr? Porque você correu com aquele barrigão, gente. Gente, você não tá entendendo, não. Ela correu com barrigão e ela ganhou Com 9 meses. competição com 9 meses. Eu já tô perto do 9, eu não tenho condição nenhuma de correr daquele jeito ali. Me diga assim, o que que te motiva?
né? E eu lembrei, Flávia, vendo seus vídeos correndo, eu lembrei de um versículo que o Senhor fala muito comigo nesse versículo. Ele fala assim, ó, que as bênçãos, se eu não me engano, está em Deuteronômio 28, que as bênçãos correrão atrás daqueles que estão correndo. Sim. E eu penso muito em movimento, porque a bênção de Deus, ela não alcança quem está parado. A bênção de Deus só corre atrás de quem está correndo. Ô, E glória! aí eu falei, meu Deus, eu preciso correr. Eu preciso correr, Senhor. Isso E é lindo. Eu achei muito bacana. eu sou apaixonada por corrida de rua, né? A gente já pratica esse esporte, acho que há uns 4 anos. E eu posso ser bem sincera. Se você não quer se apaixonar, não comece. Porque é Nossa. um esporte que vicia muito, dá muito prazer ao corpo, né? Eu faço musculação, mas a minha paixão mesmo é corrida. A sensação depois de uma corrida é boa demais, né? A gente libera um hormônio chamado endorfina. E na corrida libera em uma quantidade ainda maior, né, do que na musculação. Então, realmente é uma sensação de bem-estar, de prazer, de alegria. Para mim, é um esporte em que eu desafio a mim mesma, né? Todos os dias eu tento melhorar um pouquinho o meu ritmo, eu tento melhorar um pouquinho a distância. Então, é um desafio comigo mesma. Eu não vou querer nunca ser melhor do que Tami, ser melhor do que o outro. Eu vou tentar todos os dias melhorar a mim mesma, melhorar o meu ritmo, melhorar a minha distância. E é muito gostoso. Eu já corria antes da gestação. Na gestação eu dei uma reduzida, né? Dava uns trotezinhos mais leves. E voltei a correr com 2 meses pós-parto. Eu faço parte de assessoria, né, de corrida, então eles passam os treinos. 3 vezes na semana eu faço corrida e participo das provas que tem aqui em Feira. Já corri também em outras cidades, meia maratona, 21 quilômetros. E é gostoso demais, né? E fora que o tanto que isso faz bem para a saúde, previne doenças cardiovasculares, traz hormônios que dão prazer, que dão alegria para o corpo. E realmente é desafiador. E para mim é uma coisa que eu faço sem muito sacrifício. Se me chamar para correr, eu tô pronta. E realmente é gratificante demais. O meu esposo corre também. Antigamente a gente corria juntos, hoje não tem mais como. Então, um vai, o outro fica. A gente meio que se divide. Mas é muito gostoso. Para mim, cuidar do corpo é muito além de estética. É você realmente proporcionar saúde para o seu corpo, é você proporcionar prazer e bem-estar, né? E evitar muitas doenças, como eu falei mais cedo. E o corpo, ele é o templo, né, do Espírito Santo. Você está cuidando daquilo que Deus te entregou de mais precioso. Eu também não sou muito fã de musculação. A gente malha porque tem que ir. Mas eu não sou fã, assim, se fosse para dizer assim, você quer ir? Não, não Sim, queria. Mas a gente percebe, assim, que nem tudo, as pessoas de sucesso, elas não fazem o que elas querem, elas fazem o que tem que ser feito. perfeito. Então, às vezes, nós somos muito emocionais, principalmente trazendo para o âmbito cristão. A gente se esconde atrás da fé e a gente traz muita emoção para aquilo que não é emoção, para aquilo que é só prática, razão. Não, vamos resolver isso aqui, né? Porque o Senhor já nos entregou tudo. E nós precisamos agora exercer aquilo que o Espírito Santo já colocou sobre as nossas mãos. Então, glória a Deus por esse hobby, esse esporte que fala muito de Deus. Sim. Que a gente vê o Senhor em cada detalhe, né? Fala muito de Deus. Além dessa questão da corrida, fala da disciplina, fala do desafio, fala de você chegar mais longe, desafiar a si mesmo, vencer a si mesmo todos os dias, ser melhor, né? E você correu gravidinha, depois correu com a Valentina, não foi? Isso. Meu Deus, gente. Valentina já é uma corredora, então, com 4 meses. Já nasceu atleta. Que coisa legal. Você teve a sua gestação, você falou que foi bem tranquila, né? Você teve uma gestação toda pautada na atividade física. Eu acho que isso ajuda muito, Muito, muito. Eu também, graças a Deus, estou tendo uma gestação muito tranquila, abençoada por Glória a Deus. Deus. E isso acho que reflete depois, que a gente consegue se recuperar mais rápido, não só o nosso corpo, mas a nossa mente, para estar bem, Sim. né? Para cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu costumo dizer que quando a gente se torna mãe, eu já sou mãe, né? Tenho meu filho, o Henry, vai fazer 9 anos, e agora o Dom. Então, quando a gente se torna mãe, a gente entende o cuidado de Deus conosco. Porque a gente olha, a gente fala assim, meu Deus, depende de mim.
Você sentiu isso, Sim, sim. esse desespero mesmo, esse amor desesperador? Você fala assim, nossa, isso aqui é meu, e agora? Eu faço o quê? E depende 100% de mim, não pode fazer nada sem mim. A princípio, isso dá um medo, Dá isso um dá um medo. desespero. Você fala, meu Deus, eu nunca troquei uma fralda, eu nunca amamentei, eu nunca segurei um bebê. E de repente tem alguém aqui que depende 100% de mim. E quando eu quando eu completei um mês de pós-parto, eu passei por um momento 100% desafiador. Eu tive dengue no meu pós-parto. Eita, E Jesus. Deus do céu, quando eu olhava para Valentina, eu falava assim, o que é que eu vou fazer? Porque Valentina depende 100% de mim e eu fiquei bem ruinzinha com a dengue, eu fiquei bem debilitada. Era febre de 40 que não baixava por nada, tendo que ir para o hospital todos os dias para poder tomar bolsa de soro, para poder medir plaqueta, porque as minhas plaquetas estavam baixando cada dia mais e os médicos estavam querendo me internar por conta disso. E me deram até uma segunda-feira. Se na segunda-feira o valor das minhas plaquetas não estivessem subindo, iriam me internar. Eu lembro que eu fiquei desesperada, desesperada. Eu fiquei muito triste, muito triste. E o meu coração, ele tentou até questionar. Eu lembro que eu entrei no meu quarto e eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eu falei, Senhor, por que que o Senhor tá me permitindo passar por isso? Eu acabei de ter minha filha. Minha filha depende 100% de mim. A minha filha só mama, eu vou pro hospital. Quem vai cuidar de Valentina? Meu E Deus. na mesma da hora o Senhor falou comigo que o controle de todas as coisas estavam nas mãos dele, Aleluia. que não era pela força do meu braço, que não era pelo que eu poderia fazer, mas sim por aquilo que ele poderia fazer por mim. E eu Aleluia. confiei, eu descansei 100%. Cada dia que eu voltava no hospital, as plaquetas estavam um pouquinho mais baixas. E eu tinha uma convicção no meu coração de que na segunda-feira, que era o dia que eles me deram como referência, assim, para voltar lá, e que se não tivesse subido, iriam me internar. Eu falei, na segunda-feira vai ter aumentado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu orei com tanta fé, com tanta confiança. E eu me sentia tão fraca para cuidar dela, para segurar ela no colo. Eu sentia dor no meu corpo inteiro. Foi um período horrível, horrível, horrível. E ainda assim, com medo de um mosquito picar ela também, né? Porque, como provavelmente me picou em casa, tinha um mosquito contaminado ali. Então, além disso, ainda existia esse medo de contaminar a Valentina também. Mas, para a glória de Deus, na segunda-feira, quando eu fui refazer o exame, as minhas plaquetas elas tinham aumentado. Para a glória do Aleluias. Senhor, eu não precisei ficar internada. Mas foi extremamente desafiador, porque, como você falou, eu olhava para ela e falava: Meu Deus, é um serzinho tão pequeno, depende 100% de mim ali para tudo. Eu que há meses atrás só cuidava basicamente de mim, do meu esposo, da casa. Agora tinha alguém 100% dependente de mim ali. A maternidade, ela é desafiadora. Ela é desafiadora demais, mas eu acho que a gente passa a entender um pouquinho do amor de Deus por nós depois que a gente vira mãe. Porque é um amor avassalador que só Deus explica. E dessa Aleluia. forma eu posso entender o tanto que o Senhor me ama, né? Eu acho que o tanto não, mas um pouquinho do que ele me ama eu consigo entender depois que eu tive Valentina. E ele fala, né, na sua palavra, que pode uma mãe esquecer do filho que gerou, mas que ele todavia não se esquecerá de nós. Glória a Deus. Aleluia. Mulher, Deus está falando contigo. Eu não sei qual que é a parte desse testemunho, dessa história de vida que mais te pegou, sabe? Mas eu sinto a presença de Deus ministrando Amém. corações. Glória a Deus. Porque às vezes essa mulher que ela tá dando desculpa. Ela ainda não está vivendo a plenitude do que Deus tem para a vida dela, porque ela está se sentindo fraca, pequena. Só que ela esqueceu de um detalhe, que foi o que você falou: entrar no quarto e dizer: Deus, o que está acontecendo? Deus, eu preciso, resolve isso aqui para mim, eu não consigo na força do meu braço. E tem uma história também que está no livro, né? O livro que eu li, Os Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge. Ele fala que quando nada mais faz sentido para a sua vida, ele fala de um casal que recebeu a revelação do Salmo 91, que é a revelação do secreto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eles não tinham mais nada fazendo sentido. E aí, um brinquedo da criança começou a tocar. E aí, quando eles chegaram lá, estava aberto lá na palavra Salmo 91. Ou seja, Deus atraiu eles através de um instrumento que foi um brinquedinho de um filho deles.
Então, às vezes, o Senhor está nos chamando para nos atrair para perto dele. Uma doença, uma debilidade, é, uma loja que está ameaçada de fechar. Eu não sei o que é que Deus vai ter que fazer nesse cenário para chamar a nossa atenção. Mas ele só está dizendo assim: eu estou te convidando para mais perto. Eu estou te convidando para o secreto. Eu estou te convidando para você fechar a porta do seu quarto e dizer: Senhor, o Senhor está aqui? O que está acontecendo? Porque às vezes só dessa forma é que nós vamos parar para ir falar com Ele. E essa constância, esse desenvolvimento no secreto com Deus, ele vem gradativamente. Amém. O que é que a Flávia hoje tem feito, né? Com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem, com todos esses testemunhos, o que é que a Flávia tem feito para abençoar outras vidas, para ser luz na vida de outras mulheres? Eu vejo que você às vezes posta lá uma palavra, traz um devocional, né? Mas assim, você faz algum projeto, você tem algum objetivo de vida de influenciar vidas de outras pessoas através daquilo que Deus colocou em você? Eu vou ser sincera que eu preciso, como eu cheguei aqui, eu falei com você, eu preciso desenvolver aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu sei que Ele me chamou para incentivar e abençoar outras vidas. Amém. E eu recebo mensagens diariamente, né? Eu uso muito meu Instagram para falar do amor de Deus, para mostrar um pouquinho a minha rotina de mãe, de empresária, de serva de Deus, de como é mais ou menos, né? Que a gente vai lidando ali no dia a dia. E eu tenho tentado usar de forma para abençoar outras pessoas. Mas eu sei que o Senhor me chamou para algo maior. E eu tô tentando não dizer não para aquilo que Deus me chamou, Aleluia. né? Quando você me chamou, eu falei com você, eu pensei em dizer não, não porque eu não queria estar aqui, eu queria muito, mas por vergonha, por timidez, bobagem mesmo, coisas que eu sei que eu preciso quebrar, porque eu sei que o Senhor tem algo muito maior para fazer em mim e através de mim. Então, eu tô aprendendo a dizer sim para aquilo que o Senhor tem me chamado. E eu tento, em todo tempo, dentro da minha empresa, aonde quer que eu vou, aonde quer que eu vá, eu falo do amor do Senhor, eu levo um pouquinho do que Ele tem feito na minha vida e através da minha vida, né? E hoje eu tenho utilizado, né, as redes sociais como para falar sobre isso. Na nossa loja também, a gente no Instagram da nossa loja, ele é um Instagram que tem uma visualização muito boa, então a gente usa bastante também para postar devocionais. De vez em quando eu gravo um devocional e posto no Instagram da loja, falo um pouquinho do amor de Deus, posto a palavra. Já recebi vários testemunhos de pessoas que hoje congregam na nossa igreja porque viram no Instagram da Look Certo Uau. uma postagem da nossa igreja. A nossa igreja ela faz muitos trabalhos sociais, então a gente acaba incentivando outras pessoas através disso, né? E eu hoje A Comunidade Esperança, não é isso? Comunidade Esperança. Quero até mandar um beijo, gente, para todo mundo da Comunidade Esperança. Pastor Netinho, Isso. uma pessoa incrível, pastora Érica, conheço. Deus abençoe vocês, Amém. né? Um beijo grande para todo mundo aí da Comunidade Esperança. E também um beijo para a nossa igreja, Mavec Sede, Sim, Bispo sim. Rafael, Bispo Luzinete, todos os nossos irmãos. É muito bom ter essa base, né, Val? Demais. Porque esse alicerce é que faz a diferença. Toda mulher do secreto, ela precisa ter uma congregação. Tem gente que acha que o secreto por si só é suficiente, mas não. Uma coisa não anula a outra. Seu relacionamento íntimo é uma coisa, seu relacionamento social é outra. Amém. Porque é na igreja que a gente aprende relacionamento, Verdade. que a gente aprende a respeitar os limites do outro e que a gente congrega, né? É lá que o Senhor ordena a bênção, é lá que a palavra é liberada. E que a gente entende que nós somos chamados para servir. Verdade. E a gente precisa aprender a dizer sim para esse serviço, né? Eu tô pregando isso para mim aqui, né? Porque Sim. muitas vezes é desafiador a gente aceitar o propósito do Senhor, a gente entender aquilo para o qual Ele nos chamou para fazer e dizer sim para aquilo. Mas é necessário. Se a gente quer viver níveis de profundidade em Deus, a gente precisa aprender a dizer sim para aquilo que Ele tem pra gente. E Deus só vai te entregar um outro comando depois que você obedecer o primeiro comando que Ele te deu. Eu lembro quando Deus falou conosco desse projeto, eu estava comentando contigo, né? Alguns anos atrás, esse projeto já tem mais de 5 anos, mas com o podcast vai fazer 1 aninho agora.
em novembro, né? Outubro para novembro, finalzinho do mês. E eu relutei muito, eu disse, Deus, vê outra pessoa, Pai, por favor, né? Porque às vezes a exposição, a gente teme ela, porque a gente não quer aparecer, a gente quer que Deus apareça, mas a gente vai ter que botar o nosso rosto, às vezes a gente vai ter que se desafiar, a gente vai ter que ir além do que a gente pode ou do que a gente consegue. A gente vai ter que ir para a escola da dependência. Mas é tão tremendo que o Senhor ele financia os seus projetos. Amém. E quando a gente vê vidas sendo alcançadas, vidas sendo abençoadas, testemunhos de vitória, através de uma palavra, de uma oração, de uma ministração, de um lugar que você foi ali ministrou a palavra, pessoas foram edificadas, você diz, vale a pena dizer sim para o Senhor, né? Vale a pena seguir firme no propósito. Amém. Eu desde novinha, desde quando você tem Jesus, que o Senhor me chama para pregação da palavra. Mas nesse formato de podcast eu resisti muito. Muito. Deus, eu sou pregadora, eu não sou É apresentadora, muita Senhor. qualidade. Tenha misericórdia, Jesus. Mas hoje eu vejo assim como que o Senhor ele usa as ferramentas para abençoar pessoas, né? E que Deus possa te usar como uma ferramenta de Amém. bênção, que você já é, que possa crescer ainda mais, né? Em nome de Jesus. Gente, já está quase chegando no nosso finalzinho, mas eu quero fazer umas perguntinhas rápidas só para a gente te conhecer mais. Eu quero que você me diga se você tem uma referência no mercado de empreendedorismo e quem é a sua referência. Porque você é jovem, né? Começou empreendendo. Teve alguém assim que te inspirou ou não? Foi mais natural mesmo? Tami, sendo bem sincera, a nossa maior referência é a nossa família mesmo, né? Como eu te falei no início, quando eu iniciei com o John estava iniciando como lojista, né? Tava abrindo a loja, a gente meio que iniciou bem nesse período e a família dele, mãe, pai, a minha mãe, já vinha desse mercado de moda, de trabalhar com moda feminina. Então, foram as nossas maiores referências e são até hoje. Até hoje eles têm loja. E para a glória de Deus, são pessoas que deram certo no empreendedorismo com moda feminina. Então, sem dúvidas, eles são a nossa maior referência de empreendedorismo. Que De garra, legal. de trabalho, Então já é algo da família ali Exatamente. mesmo, né? Que legal, Paulo. Me diga aí, uma palavra que te define nesse momento. Serva, sem dúvidas, de todas as minhas qualidades, de qualquer adjetivo que eu possa me identificar no momento, o maior de todos eles e o mais especial é o de serva. E é algo que eu falo, inclusive, com Valentina. Ela é muito pequenininha, mas eu tento conversar com ela e mostrar tudo da maneira como ela é, porque eu sei o quanto que isso vai ser importante para o desenvolvimento dela. E eu falo para ela que de todas as coisas que ela possa e que ela queira ser nesse mundo. Ela pode querer ser uma médica, uma advogada, uma cabeleireira, uma empresária, mas que de todas as coisas, a maior de todas elas, eu quero que ela seja uma serva de Deus. Esse, sem dúvidas, é o meu maior adjetivo, é a minha maior identificação e é o que eu quero que as pessoas me conheçam. É como serva, é como discípula, é como realmente filha de um pai que é presente demais na minha vida, né? Ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, ele todavia jamais se esquece da gente. Então eu tenho um pai que é um pai presente, um pai amoroso, um pai cuidadoso. E é bom demais ser serva dele. Aleluia. É bom demais. Glória a Deus. Indica pra gente um devocional. Você falou que você faz o seu devocional, tem a sua leitura. Qual é o devocional que você se baseia e você indica para essa mulher que está aí querendo começar uma vida de mais constância? Atualmente, um que eu tô lendo, que eu tô apaixonada e indico demais para outras mulheres é o Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello. Não sei se vocês conhecem, mas indico de olhos fechados. É um devocional que ele mexe no profundo, no íntimo. É um devocional que realmente ele fala aquilo que nós mulheres precisamos ouvir. E eu deixo essa indicação para vocês. Tem me edificado, tem me abençoado.
E eu espero que também possa edificar e abençoar a vida de outras mulheres. Amém. Eu sei que certamente o Senhor ministrou muitos corações. E eu quero Amém. te Glória a agradecer, Deus. Fal, por você ter aberto, né, a sua vida para nós e por você ter nos ensinado tanto, né, com a sua disciplina, com o seu foco e que você possa realmente avançar ainda mais e que em nome de Jesus essa mulher que ouviu esse podcast tenha sido também tão abençoada como nós aqui fomos, né? Amém. Em nome de Jesus, obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe você, continue abençoando esse Amém. projeto tão especial que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, que sem dúvidas é um projeto que tem abençoado, tem edificado a vida de Amém. outras mulheres, tem levado as mulheres a ter uma vida no secreto com Deus, uma vida que vai muito além da exposição, uma vida que vai muito além daquilo que a gente mostra, mas daquilo que a gente realmente é, quando tá só eu e ele, quando eu tô no meu secreto com Deus. Então eu creio que o teu projeto, ele tem abençoado vidas dessa forma, tem levado mulheres a buscarem ter uma vida de intimidade com o Senhor. Isso aí é um legado que você vai levar pro resto da vida. Aleluia, glória a Deus. Gente, Deus abençoe vocês. Temos muito conteúdo do céu aqui, então se você veio aqui, curte, comenta, compartilha, se inscreve e aproveita, né, os nossos conteúdos aí para que o Senhor possa falar contigo de uma forma especial. Que Deus te abençoe e até a próxima.